Vemos hoje em dia muitas discussões sobre a religião. E mesmo sendo todos crentes, muitos acabam entrando em discussões e discórdias sobre o que a Bíblia diz. E algumas pessoas andam dizendo por aí que a igreja e a religião prende e limita as pessoas. Mas será que isso é verdade? E o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, se você quiser aumentar o seu conhecimento, vamos agora refletir sobre essa questão. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blank, sejam bem-vindos ao canal. E primeiramente, qual é o conceito da religião? A religião são práticas sociais a partir de uma crença, onde todos obedecem e seguem leis, que no caso aqui são as leis de Deus. E eu vou falar aqui da igreja cristã, ou seja, do cristianismo, que ao contrário do que alguns dizem, é sim uma religião. E se você não concordar ou apontar alguns trechos da Bíblia que discordem do que eu estou dizendo, eu peço que continuem no vídeo, pois eu vou esclarecer alguns pontos aqui específicos. E ao final, você poderá deixar o seu comentário e a sua opinião sobre o assunto. Amém? E continuando o raciocínio, eu creio que seja qual for a igreja, mesmo sendo protestante, ortodoxa, católica ou evangélica, por exemplo, todas elas são cristãs. Algumas possuem umas doutrinas e hábitos que são um pouco diferentes, porém, elas têm o mesmo núcleo. Todas elas têm o mesmo Deus, que é o nosso Criador e Criador de todas as coisas. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele vive e é o único que é digno de todo louvor e adoração. Amém? E todos os membros ali presentes estão à procura de uma única coisa: a salvação. Ou pelo menos deveriam, pois sempre tem alguns que não seguem o que a Bíblia diz e agem de acordo com seu próprio entendimento. E ainda tem um certo orgulho e arrogância que não provém de Deus. Mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. E o foco aqui é exclusivamente para o crente que frequenta a igreja e para o crente que simplesmente crê. E voltando para as igrejas, apesar delas serem construídas com madeira, pedra e aço, elas representam algo profundo da alma humana. Pois ali estamos para aprender o Evangelho, compartilhar experiências e buscar o conhecimento que vem de Deus. E na minha opinião, se uma pessoa não tem uma religião cristã e nem consegue obedecer o básico de uma igreja, imagina então se ela vai ter a temência a Deus. Imagina se ela vai obedecer aos seus mandamentos. Sem obediência, meus irmãos, não há fé. Por isso, não devemos cair nessas armadilhas que o inimigo lança a todo momento, dizendo que a religião prende e te limita. Pois essas falas são para simplesmente te afastar da igreja. E o diabo quer fazer você pensar que pelo fato de Jesus ser amor, você é livre para ser e fazer o que quiser. Mas lembre-se que o inimigo é traiçoeiro e age em todos os lugares. E ele está agindo dentro das igrejas, e principalmente naqueles que estão mais perto de Deus, pois o objetivo dele é afastar as pessoas da igreja e, consequentemente, afastá-las de Deus. Por isso temos que nos apegar na Bíblia e nos mandamentos do Senhor para fortalecer a nossa fé e o nosso conhecimento. Temos que vestir a armadura de Deus, pois o diabo quer aqueles que estão mais próximos de Deus,
pois os que não estão na presença do Senhor, infelizmente, já estão presos na armadilha do diabo e estão escravos do pecado, dos vícios e da prostituição. E essas almas muitas vezes nem percebem que estão sendo usadas e ainda acham erroneamente que estão aproveitando a vida. Mas nós vemos a tragédia que o pecado causa na vida da pessoa, dos amigos e da família. É uma destruição sem tamanho. O pecado adoece a todos. Portanto, não caia nessa filosofia de falsa liberdade, onde você tem que aproveitar a vida como se só existisse o aqui e o agora. Pois o preço que será pago pode valer a sua eternidade. Portanto, tenham cuidado e não caiam nas armadilhas do mundo. Não caiam nas armadilhas do diabo. E tem muita gente que crê em Deus e até sabe que o caminho é o de Jesus Cristo. Mas somente acreditar não é o suficiente. Pois está escrito em Tiago 2, do verso 19, que até mesmo os demônios creem. E vejo também muitos questionando uma passagem que está em Atos 17, do verso 24, que diz que Deus não habita em templos construídos pelo homem. Mas o que muitos não estão entendendo é que quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos, quer dizer apenas que a igreja não é a residência fixa de Deus. Ou seja, Deus não está em um único lugar, pois Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Por isso, podemos prestar culto a Ele aonde quer que a gente esteja. Não tem nada de errado em se reunir em algum lugar para poder cultuar ao Senhor. E o próprio Cristo era um frequentador dos templos. E a igreja é um local onde se vive em comunhão, assim como o próprio Jesus Cristo nos ensinou e nos afirmou dizendo: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Paulo ainda reforça em Hebreus 10, do versículo 25, dizendo o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tá vendo, irmãos? Temos que encorajar as pessoas a se reunirem e a buscarem a fé. E para adquirir a fé, é preciso ouvir as boas novas, ou seja, ouvir o Evangelho. E em Romanos 10, do versículo 17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós temos o dever como cristão de nos unir como igreja, espalhar o Evangelho e resgatar as almas para Deus. E não usar filosofias mundanas para afastar as pessoas da igreja e, consequentemente, afastá-las de Deus. Por isso precisamos ler a Bíblia, saber interpretar e pedir a orientação do Espírito Santo para obtermos o conhecimento. E a verdadeira religião é ajudar os outros e manter-se fiel ao Senhor. Pois assim está escrito em Tiago 1, do verso 27, que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E se guardar da corrupção do mundo é fugir das tentações. E se você está seguindo a filosofia do mundo e acha que está aproveitando a vida e que está no direito de querer ser livre e ainda usar como desculpa o amor de nosso Senhor para justificar o seu pecado, é bom você rever os seus atos enquanto há tempo, porque o dia e hora da volta do Senhor ninguém sabe.
e a podridão do mundo está aí, mas permanece na lama quem quer, pois Jesus Cristo estende as suas mãos por nós, mas precisamos aceitá-lo e amá-lo. E quem ama, cria obediência e se cuida. Quem ama, se arrepende dos pecados e se torna nova criatura. E se você crê em Deus, você crê na Bíblia. E se você crê na Bíblia, no mínimo, você deve ter obediência a ela. Peça sabedoria a Deus e não haja de acordo com o que você acha, pois o mínimo que você deve fazer, caso você seja um cristão de verdade, é desejar que Deus abençoe o seu próximo, mesmo que seja uma pessoa a qual você não gosta. A diferença tem que começar dentro de nós. Portanto, respeite aquele que deu a vida para nos salvar. Respeite o sacrifício que Cristo fez por você, pois nós não merecíamos, mas o seu amor nos perdoou. E se Ele deu a vida para te salvar, no mínimo, você deveria entregar a sua vida a Ele. Respeite o seu amor. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. E essa foi mais uma reflexão do canal, meus irmãos. E que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração hoje. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Ele sabe o que faz. Amém. Glórias a Deus e aleluia. E eu espero a todos vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus.